3 dias atrás, às 3 horas da manhã, eu acordei de uma forma diferente. Não foi barulho, não foi pesadelo, não foi alarme. Foi uma sensação clara, profunda, inconfundível de que Deus estava me acordando. E quando você passa anos servindo a Deus, você aprende a reconhecer quando é Ele falando com você. Eu me levantei, meio sonolento ainda, mas com uma certeza no espírito de que algo importante estava para ser revelado. Fui até a sala, peguei minha Bíblia e simplesmente orei. Senhor, o que Tu queres me mostrar? Por que me acordaste nesta hora? E então, de uma forma que eu não consigo explicar completamente em palavras humanas, eu senti Deus direcionando meu espírito para um salmo específico. Não foi uma voz audível, foi aquela voz que fala dentro do seu espírito, aquela certeza que vem do Espírito Santo. Abri a Bíblia no Salmo 64, e enquanto eu lia, Deus começou a me revelar camadas de entendimento espiritual que eu nunca tinha visto antes naquele texto. Era como se cada versículo ganhasse vida, como se eu estivesse vendo a dimensão espiritual por trás das palavras. E Deus me disse claramente no espírito: este salmo é uma arma contra a inveja e bruxaria. Eu quero que você ensine meu povo a usar esta arma, porque muitos estão sofrendo ataques e não sabem como se defender. Fiquei ali às 3 da manhã com a Bíblia aberta, e Deus me ensinou durante quase 1 hora sobre guerra espiritual, sobre o poder deste salmo, sobre como inveja e bruxaria têm destruído vidas, e sobre como o povo de Deus precisa conhecer suas armas espirituais. Quando terminei aquele tempo com Deus, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Compartilhar esta revelação com você, que está me assistindo agora. Porque se você está aqui, não é coincidência. Deus te trouxe para este vídeo neste momento exato porque você precisa desta revelação. Então, nos próximos minutos, eu vou compartilhar tudo que Deus me revelou naquela madrugada. E no final, nós vamos orar juntos com este salmo poderoso. E você vai ver a inveja e bruxaria que estão contra você sendo jogadas por terra. Prepare seu coração. Esta não é uma mensagem comum. É uma revelação que veio direto do trono de Deus para você. O salmo que Deus me revelou foi o Salmo 64. E eu sei que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Quando falamos de proteção espiritual, todo mundo conhece o Salmo 91, o Salmo 23, talvez o Salmo 35. Mas o Salmo 64 é praticamente desconhecido. E sabe por que Deus me mostrou justamente este? Porque ele é específico para quando você está sob ataque de inveja e bruxaria, vindos de inimigos ocultos. É um salmo de Davi quando ele estava sendo perseguido por pessoas que tramavam no escuro contra ele. Versículo 1 diz: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, guarda a minha vida do temor do inimigo. Temor do inimigo não é medo comum, é o terror espiritual que inveja e bruxaria causam. Versículo 2: esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Secreto conselho são as pessoas que se reúnem, que falam mal, que planejam o mal contra você em segredo, que fazem trabalhos espirituais escondidos. E o versículo 7 é o mais poderoso. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, de repente ficarão feridos. Isto significa que quando você usa este salmo corretamente, Deus reverte o ataque. A seta espiritual que foi lançada contra você volta para quem enviou. Enquanto Deus me revelava isso, Ele me mostrou que muitas pessoas estão sofrendo porque não conhecem as armas espirituais corretas. Elas oram orações genéricas, mas precisam de orações específicas para batalhas específicas. E eu quero te ajudar a crescer neste conhecimento espiritual. Por isso criei um guia de 21 dias de oração e guerra espiritual. São 21 dias de orações específicas, ensinamentos bíblicos profundos, estratégias de proteção espiritual que vão te fortalecer. Se você quer, está na descrição do vídeo. É minha forma de caminhar com você nesta jornada de libertação. Mas voltando ao Salmo 64, Davi escreveu este salmo quando inimigos estavam falando dele em secreto, tramando contra ele, desejando sua morte. E sabe o que Davi fez? Ele não tentou se vingar.
Ele levou tudo a Deus. E Deus o defendeu. E é exatamente isso que você vai fazer hoje. Você vai levar para Deus toda a inveja e bruxaria que há contra você, e vai ver Deus agir. Antes de continuarmos, você precisa entender uma verdade bíblica fundamental. Deus é infinitamente maior do que qualquer obra de bruxaria. E quando eu digo infinitamente, não é exagero. É realidade espiritual. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4 diz: Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está em você, se você é filho de Deus, é o Espírito Santo. E o que está no mundo são todos os espíritos malignos, toda bruxaria, toda inveja, todo o poder das trevas. E Deus diz claramente: o que está em você é maior. Muitas pessoas vivem com medo de bruxaria. Vivem apavoradas pensando que alguém fez um trabalho espiritual contra elas e que estão condenadas. Mas isto não é verdade bíblica. Nenhuma bruxaria, por mais forte que seja, pode derrotar o poder de Deus. Olha o que Balaão descobriu em Números capítulo 23. Ele foi contratado para amaldiçoar Israel. Era um feiticeiro poderoso. Mas quando ele tentou lançar maldições sobre o povo de Deus, não conseguiu. Por quê? Porque Deus havia abençoado e ninguém podia reverter a bênção de Deus. Isto significa que, se você é filho de Deus, se você está em aliança com Ele através de Jesus Cristo, nenhuma bruxaria pode prevalecer contra você. Pode até te incomodar temporariamente, pode até causar problemas por um tempo, mas não pode te destruir, porque você tem um protetor que é maior. Isaías capítulo 54, versículo 17 diz: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma significa zero, nada, nenhuma. Não importa quantas pessoas estão fazendo bruxaria contra você, não importa quão forte é o feiticeiro, não importa quantos trabalhos espirituais foram feitos, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar no final. Então, por que pessoas de Deus sofrem com bruxaria? Porque muitas vezes elas não sabem usar as armas que Deus deu. É como ter uma espada, mas não saber lutar. É como ter um escudo, mas não saber se defender. Mas hoje você vai aprender. Hoje Deus vai te ensinar, através deste Salmo 64, como se defender, como reverter ataques e como permanecer protegido. E você vai sair daqui sabendo que Deus é maior, muito maior, infinitamente maior do que qualquer obra de bruxaria contra você. Agora eu preciso te explicar como funciona a batalha espiritual de inveja e bruxaria, para você entender por que este salmo é tão poderoso. Muita gente não entende a dimensão espiritual do que está acontecendo. Quando alguém te inveja profundamente, quando alguém deseja seu mal com intensidade, quando alguém fala mal de você constantemente, isso não fica só no mundo natural. Isso cria efeitos no mundo espiritual. Provérbios 18, 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. Palavras têm poder espiritual. Então, quando alguém fala mal de você, quando alguém te amaldiçoa, quando alguém deseja sua destruição, essas palavras saem como setas espirituais na sua direção. E se você não tem proteção espiritual, essas setas te atingem e causam efeitos reais: cansaço, bloqueios, doenças, problemas financeiros, brigas. Mas quando a inveja é muito forte, algumas pessoas vão além. Elas procuram feiticeiros, fazem trabalhos espirituais, acendem velas, fazem oferendas para demônios, tudo para te destruir. E isto é bruxaria. E bruxaria, segundo a Bíblia, é abominação. Deuteronômio capítulo 18 proíbe completamente. Mas aqui está o que você precisa entender. Quando alguém faz bruxaria contra você, eles estão invocando poderes demoníacos para te atacar. Eles estão fazendo um acordo com demônios. E demônios têm poder limitado. Eles são reais, são perigosos, mas são limitados. Eles foram derrotados na cruz. Colossenses 2:15 diz que Jesus despojou principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Isto significa que no Calvário, Jesus já venceu todo o poder demoníaco. A vitória já foi conquistada.
Você só precisa aplicar essa vitória na sua vida. E como você aplica? Com oração, jejum, declarações bíblicas e salmos de guerra espiritual, como o Salmo 64. Você não está lutando para conseguir vitória. Você está lutando a partir de uma posição de vitória que Jesus já conquistou. Então, quando você ora o Salmo 64, você não está pedindo para Deus te dar poder. Você está usando o poder que Ele já te deu. Você está ativando a autoridade que Jesus te delegou. Você está aplicando a vitória da cruz sobre sua situação. E é por isso que este salmo é tão poderoso, porque ele não é uma súplica fraca. É uma declaração de guerra. É você dizendo ao mundo espiritual: eu sou filho de Deus, estou coberto pelo sangue de Jesus, e nenhuma inveja ou bruxaria vai prevalecer contra mim. Agora deixa eu te explicar exatamente como o Salmo 64 funciona na prática, porque não é só ler as palavras. Tem uma forma correta de usar este salmo, para ele liberar todo o poder espiritual que Deus colocou nele. Primeiro, você precisa entender que este salmo tem 3 movimentos espirituais. 1. Clamor. Os versículos 1 e 2 são Davi clamando a Deus por proteção contra inimigos secretos. Quando você lê esses versículos, você está abrindo o canal de comunicação com Deus, colocando sua situação diante do trono. 2. Denúncia. Os versículos 3 a 6 descrevem o que os inimigos estão fazendo, afiando a língua como espada, atirando palavras amargas como setas, tramando no secreto. Quando você lê esses versículos, você está trazendo à luz as obras das trevas. Efésios 5 diz que tudo o que é manifesto é luz. Então, você está expondo o ataque espiritual para ser destruído. 3. Reversão. Os versículos 7 a 10 mostram Deus agindo. Ele atira uma seta contra os inimigos de Davi, faz as línguas deles tropeçarem contra si mesmos, faz o mal que planejaram voltar sobre suas próprias cabeças. Quando você lê esses versículos com fé e autoridade, você está ativando a justiça divina, liberando Deus para reverter o ataque. Mas atenção! Este salmo só funciona plenamente se você o usar da forma que Deus me revelou às 3 da manhã. Não é para usar com espírito de vingança. Não é para usar com ódio no coração. É para usar com justiça, com retidão, pedindo que Deus faça justiça por você. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Então você não está se vingando quando ora este salmo. Você está dando lugar para a ira justa de Deus se manifestar contra quem te fez mal. E tem mais. Deus me revelou que este salmo deve ser orado por 3 dias consecutivos para ter efeito máximo. Assim como Daniel orou 21 dias até o anjo romper a resistência espiritual, assim como Jesus passou 3 dias na sepultura antes de ressuscitar, o número 3 é número de completude e ressurreição. Então, o que você vai fazer? Hoje, amanhã e depois de amanhã, você vai orar este salmo. E no 3º dia, você vai ver a diferença. Você vai sentir o ataque sendo quebrado. Vai perceber a mudança na atmosfera espiritual ao seu redor. Antes de começarmos a oração, você precisa preparar seu coração espiritualmente. E eu vou te dar 4 passos muito importantes que Deus me mostrou naquela madrugada. Se você pular esses passos, a oração não terá o poder completo que deveria ter. Passo número 1. Examine seu coração. Você precisa ter certeza de que sua consciência está limpa diante de Deus. Se você está em pecado deliberado, se deve algo a alguém, se fez mal a alguém e não pediu perdão, isso cria uma brecha espiritual. Salmo 66, 18 diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, examine seu coração agora. Peça perdão a Deus por qualquer pecado e se comprometa a consertar o que precisa ser consertado. Passo número 2. Perdoe seus inimigos. Eu sei que é difícil perdoar quem te invejou, quem praticou bruxaria contra você. Mas Jesus foi claro: se você não perdoar, seu Pai Celestial também não perdoa você. Então agora, antes de orarmos, você vai decidir perdoar.
Não é sentimento, é decisão. Você decide liberar perdão sobre quem te fez mal, mesmo sem sentir vontade, porque isso é obediência a Deus. Passo número 3. Renuncie toda a porta aberta. Às vezes, nós mesmos abrimos portas para ataques espirituais. Quando você vai a lugares de energia pesada, participa de coisas que não são de Deus ou guarda objetos que vieram de pessoas invejosas, você pode abrir brechas. Então agora renuncie. Feche toda a porta. Quebre todo o laço espiritual errado. Passo número 4. Declare sua identidade em Cristo. Você precisa saber quem você é espiritualmente. Você não é uma vítima desamparada. Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem autoridade delegada por Jesus. Você está revestido do poder do Espírito Santo. Então, antes de orarmos, declare isso sobre sua vida. Agora, vamos fazer esses 4 passos juntos rapidamente. Repita comigo, em voz alta ou no seu coração. Senhor Deus, eu examino meu coração agora. Perdoa todo o pecado que cometi. Eu me arrependo e me comprometo a viver em santidade. Eu perdoo toda pessoa que me invejou, que fez mal contra mim, que praticou bruxaria contra mim. Eu libero perdão agora. Eu renuncio toda a porta aberta na minha vida. Eu fecho toda brecha espiritual em nome de Jesus. Eu declaro que sou filho de Deus. Eu tenho autoridade em Cristo. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Amém. Agora sim, você está pronto para a oração de guerra. Agora vamos orar o Salmo 64 com toda a autoridade espiritual. E depois vamos fazer declarações de guerra que vão jogar toda a inveja e bruxaria por terra. Coloque fé, coloque convicção, acredite no que você está declarando. Vamos começar. Repita comigo. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas setas palavras amargas para atirarem em oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e o íntimo pensamento de cada um deles, e o coração, é profundo. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos, e farão com que as suas línguas tropecem contra eles mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Agora declare comigo com autoridade total. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu venho pelo sangue de Jesus, e eu declaro agora que toda inveja enviada contra mim está quebrada. Toda bruxaria lançada contra mim está desfeita. Todo trabalho espiritual feito contra mim está anulado pelo poder do sangue de Jesus. Eu jogo por terra agora toda seta espiritual que foi lançada contra mim. Eu quebro toda a palavra maldosa que foi falada contra mim. Eu destruo todo acordo demoníaco que foi feito contra mim. Está quebrado agora em nome de Jesus. Eu declaro que a seta de Deus está sendo lançada contra meus inimigos espirituais agora. O mal que planejaram contra mim volta sobre as cabeças deles. A língua que falou mal de mim tropeça contra eles mesmos. A inveja que sentiram de mim consome eles mesmos. Eu estou protegido. Eu estou blindado. Eu estou selado pelo Espírito Santo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma inveja me atingirá. Nenhuma bruxaria me tocará. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, meu libertador, meu protetor, se você fez esta oração comigo agora de coração, com fé verdadeira, algo acabou de acontecer no mundo espiritual. As cadeias de inveja e bruxaria que estavam sobre você foram quebradas. A proteção de Deus foi ativada sobre sua vida. A justiça divina foi liberada contra quem te fez mal. E agora eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos dias. Preste atenção, porque você vai querer voltar aqui depois para testemunhar.
Primeiro, nas próximas 24 horas você vai começar a sentir alívio. O peso espiritual vai sair. O cansaço vai diminuir. Você vai dormir melhor esta noite. Vai acordar amanhã mais leve, mais livre. Segundo, nos próximos 3 dias, coisas que estavam bloqueadas vão começar a se mover. Oportunidades vão aparecer. Dinheiro que estava retido vai começar a fluir. Relacionamentos vão começar a melhorar, porque o bloqueio espiritual foi removido. Terceiro, em até uma semana, você vai ver sinais claros de que Deus fez justiça. Pode ser que você descubra quem estava te invejando. Pode ser que veja essa pessoa passando por dificuldades. Ou pode ser que você simplesmente sinta paz, sabendo que Deus cuidou do problema. A justiça divina age. Mas lembra que eu te disse para orar por 3 dias consecutivos? Então faça assim. Hoje você orou comigo. Amanhã, na mesma hora que puder, ore este salmo de novo. Depois de amanhã, ore mais uma vez. 3 dias consecutivos selam a proteção completamente. Agora eu preciso que você faça algo muito importante. Deixe nos comentários oração feita e escreva a data de hoje. Porque daqui a 3 dias, quando você voltar para orar pela terceira vez, você vai ver este seu comentário e vai lembrar de contar o que Deus fez. E daqui a uma semana, volte aqui e deixe seu testemunho completo. Conte tudo o que mudou. Conte como Deus agiu. Porque o seu testemunho vai fortalecer a fé de milhares que vão assistir este vídeo depois de você. Se você conhece alguém que está sofrendo com inveja e bruxaria, compartilhe este vídeo agora. Você pode estar salvando essa pessoa. Inscreva-se no canal para receber mais revelações poderosas como esta. Deus não parou de falar. Ele continua revelando segredos aos seus servos. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde em todos os seus caminhos. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Eu defensor. Amém.